Você já parou para pensar como o zelo pela fé pode se transformar numa força capaz de movimentar um povo inteiro? No primeiro século da nossa era, a Palestina fervia em tensão sob o jugo do Império Romano. Foi nesse cenário que emergiu um grupo que carregava na palavra zelos o combustível da sua existência: os zelotes. Eles não eram apenas rebeldes políticos, mas homens profundamente movidos pelo amor de Deus e pelo desejo de preservar a fé e a identidade judaica. Será que a raiz desse fervor estava somente na política? Ou havia algo mais profundo? Algo que falava diretamente à alma daquele povo oprimido? Essa é a história que iremos desvendar juntos. Um convite para compreender a força do Espírito Santo agindo através da história. Imagine um povo dividido, uma nação que clama por salvação, mas enfrenta um império que tudo controla com mão de ferro. O domínio romano não apenas interferia na vida política, mas também ameaçava a prática da fé verdadeira, conforme os mandamentos e promessas de Deus reveladas na Bíblia. Os zelotes surgiram nesse contexto como uma resposta radical à opressão. Uma expressão viva da esperança de liberdade e restauração. Eles viam em cada lei, cada palavra da Escritura, um chamado para a ação, uma missão sagrada. Você consegue sentir a urgência dessa luta? Não é diferente da nossa própria jornada de fé, em que o zelo pela verdade nos move a buscar a salvação em meio às dificuldades. O nome zelotes, derivado do grego zelotes, significa literalmente zeloso ou ardoroso, refletindo a paixão intensa desses homens pela lei e pelo povo de Deus. Mais que um grupo político, eles se entendiam como guerreiros da fé, escolhidos para defender o povo e o templo contra a corrupção e a dominação estrangeira. Em suas veias corria não só sangue, mas a chama do compromisso com o amor de Deus e o cumprimento de suas promessas. Ser zeloso era, para eles, viver a fé na prática mais radical possível, encarando o risco e o sacrifício como partes inevitáveis dessa caminhada. Porém, nem tudo era unanimidade. Em meio à Judéia, os zelotes conviviam com outros grupos, como os fariseus, que enfatizavam a lei e a pureza religiosa, e os saduceus, ligados ao templo e à aristocracia. O que diferenciava os zelotes era a sua disposição para a luta direta, a resistência armada contra Roma, que para muitos parecia extrema, até perigosa. Mas eles viam nisso a verdadeira expressão do amor de Deus, uma fé ativa e comprometida. Pergunte-se: até que ponto você está disposto a ir pelo que acredita? É essa chama que os zelotes queriam acender em seu povo. Para entender o surgimento dos zelotes, precisamos lembrar também do cenário econômico e social daquele tempo. A opressão romana significava tributos pesados, desemprego, insegurança. A fé no Deus da Bíblia era para muitos a única âncora de esperança e salvação. Os zelotes canalizavam essa esperança em ação, em um chamado para a revolta contra o império que lhes roubava não apenas recursos, mas a dignidade. Eles eram a voz da revolta e do clamor pela justiça divina, uma mensagem que ressoa até hoje em nossos corações, quando buscamos justiça e paz na caminhada cristã. Enquanto o povo se dividia entre acomodação e resistência, os zelotes cresciam como um grupo que encarnava o Espírito Santo de luta e transformação. Eles não aceitavam simplesmente a opressão, mas clamavam por uma intervenção divina, confiando nas promessas de Deus para a libertação. Essa confiança os tornava destemidos, muitas vezes até fanáticos, e foi essa coragem que deixou marcas profundas na história judaica e cristã. É impossível falar sobre fé e esperança sem reconhecer que, em algum momento, elas exigem ação e coragem, como os zelotes nos ensinaram. Por isso, é importante lembrar que a história dos zelotes não é só uma narrativa antiga, mas um espelho para nossa própria fé.
Aproveite para se inscrever no canal, porque essa jornada bíblica está só começando. Acompanhe e deixe seu comentário contando o que você já sabia sobre os zelotes, sua origem e o contexto histórico que os moldou. Quando falamos dos zelotes, não podemos ignorar que sua fé não se limitava às palavras e orações. Ela se manifestava em ação concreta, muitas vezes ousada e arriscada. Para eles, resistir ao Império Romano não era apenas um direito, mas um dever sagrado. E essa resistência ia muito além das discussões políticas. Envolvia emboscadas, ataques estratégicos e revoltas planejadas. Eles acreditavam que cada ato de coragem era uma forma de oração viva, um clamor pela justiça de Deus. Já pensou em como seria viver cada dia preparado para lutar pela fé e pela liberdade do seu povo? As ações dos zelotes eram marcadas por inteligência e organização. Eles conheciam o terreno da Judéia como ninguém. Usavam as colinas e desertos como refúgio, aproveitando cada vantagem estratégica para enfraquecer o poder romano. Suas emboscadas eram rápidas e precisas, surgindo do nada e desaparecendo antes que o inimigo pudesse reagir. Essa tática, embora arriscada, mantinha viva a esperança no coração do povo e mostrava que o amor de Deus podia se expressar até mesmo na resistência física. O que nos leva a refletir: quantas vezes, em nossa vida espiritual, também somos chamados a lutar de maneira inteligente contra as forças que tentam nos afastar da fé? Entre as ações mais lembradas está a participação ativa dos zelotes na Grande Revolta Judaica, iniciada no ano 66 d.C. Foi um levante que começou como faísca, mas rapidamente se espalhou como fogo em palha seca, mobilizando milhares. Eles acreditavam que esse seria o momento em que Deus interviria poderosamente, cumprindo suas promessas de libertação. No entanto, a fúria de Roma foi devastadora, e os zelotes acabaram enfrentando um inimigo implacável. Ainda assim, a coragem e a fé que demonstraram ecoam na história como exemplo de entrega total a uma causa sagrada. Além dos confrontos diretos, existiam também ações mais discretas, mas igualmente impactantes. Alguns grupos de zelotes, conhecidos como sicários, carregavam pequenas adagas escondidas sob as vestes e atacavam líderes considerados traidores da fé judaica. Essa postura extrema dividia opiniões, mas para eles era uma forma de purificar a nação e mantê-la fiel a Deus. É impossível não pensar no risco de se perder o equilíbrio entre zelo e misericórdia. E como essa linha tênue é um desafio até para nós, que buscamos viver a fé nos moldes ensinados por Jesus. Curiosamente, um dos apóstolos de Jesus, Simão, carregava o título de o Zelote, o que nos leva a pensar: como alguém com histórico de militância radical encontrou no Messias a verdadeira salvação e transformação. Isso mostra que Deus pode redirecionar até o mais intenso dos corações para a missão do amor e da paz. Essa presença de um zelote no círculo íntimo de Jesus é um lembrete poderoso de que o Espírito Santo pode mudar a natureza de nossas batalhas, levando-nos de uma guerra física para uma luta espiritual. Os romanos, por sua vez, viam os zelotes como uma ameaça constante. Suas ações exigiam vigilância redobrada e cada ataque aumentava a tensão na região. As patrulhas se multiplicavam, os impostos ficavam ainda mais pesados e a opressão crescia. Mas, paradoxalmente, isso só inflamava ainda mais a resistência. O povo, dividido entre medo e admiração, via nos zelotes um reflexo da própria luta por dignidade. Essa relação de opressor e resistente é um ciclo antigo, mas que ainda fala profundamente ao nosso coração quando pensamos nas lutas que travamos hoje pela fé. Muitas das táticas usadas pelos zelotes nos ensinam sobre resiliência e criatividade na batalha espiritual. Embora não sejamos chamados a lutar fisicamente, somos convocados pela Bíblia
a estar alertas, perseverar na oração e agir com sabedoria diante dos desafios. Cada emboscada contra o pecado, cada defesa contra a tentação, é uma forma de manter viva a promessa de Deus em nossas vidas. Essa é uma lição que transcende o tempo e que pode nos ajudar a compreender melhor o sentido de uma fé ativa e prática. E antes de passarmos para o próximo capítulo dessa história, quero te convidar a refletir. Quais guerras você tem travado em sua vida espiritual? Você está usando as armas certas, a oração, a fé, a esperança e a palavra de Deus para vencer? Se essa mensagem já falou ao seu coração, compartilhe o vídeo e envie para alguém que precisa de força e coragem para continuar na caminhada. Assim, nossa comunidade cresce e a mensagem do amor de Deus alcança ainda mais pessoas. Você já se perguntou o que realmente move uma pessoa a se entregar de corpo e alma a uma causa? Para os zelotes, o que ardia em seus corações era uma fé profunda, um amor de Deus que se manifestava em zelo pela lei de Moisés e uma determinação absoluta em ver o povo liberto da opressão romana. Eles acreditavam que a verdadeira salvação só poderia acontecer se o povo seguisse fielmente as promessas de Deus, cumprindo cada mandamento sem concessões ou acomodação. Essa fé era combustível para a resistência, um pacto sagrado que os guiava dia e noite. Os zelotes tinham uma visão clara. A lei divina não era apenas um conjunto de regras, mas o próprio caminho para a libertação. Eles viam o cumprimento da Torá como uma expressão viva do amor de Deus, e qualquer desvio era visto como traição. Para eles, a fé se traduzia em ação, e o zelo pela justiça divina não permitia que fossem passivos diante das injustiças. Essa postura criava um senso de urgência, como se cada momento fosse uma oportunidade dada pelo Espírito Santo para reavivar a chama da esperança no coração do povo. Mas essa convicção não era isolada. Ela vinha acompanhada de uma rejeição radical de tudo que simbolizasse a dominação estrangeira. Para os zelotes, aceitar o jugo romano era o mesmo que renunciar à fé e à identidade de Israel. Eles acreditavam que a verdadeira salvação só viria através da luta, que a resistência era parte da missão divina para restaurar o povo. Essa postura os colocava em rota de colisão não apenas com Roma, mas com judeus que preferiam a acomodação ou o diálogo. Você já pensou como a fé pode, às vezes, exigir escolhas difíceis e exclusões? Outro ponto essencial nas crenças dos zelotes era a expectativa de um Messias guerreiro, alguém que não apenas pregasse a salvação espiritual, mas que liderasse o povo na libertação política e militar. Essa esperança alimentava o sonho de um novo tempo, onde a justiça de Deus reinaria soberana e a paz verdadeira se estabeleceria sobre Jerusalém. Mesmo sem mencionar diretamente Jesus, é impossível desvincular essa atmosfera messiânica da fé do povo da Bíblia naquele momento histórico. Será que essa expectativa influenciou o surgimento do cristianismo como uma revolução espiritual? A intensidade dessa fé e compromisso com a lei fazia dos zelotes homens disciplinados e, por vezes, implacáveis. Eles rejeitavam o pecado, a corrupção e qualquer tipo de concessão que pudesse enfraquecer a pureza do pacto com Deus. Para eles, a oração e a meditação na Escritura eram tão importantes quanto a ação direta contra os invasores. Essa união de fé e luta cria uma narrativa poderosa que ecoa até os dias atuais, mostrando que o verdadeiro amor de Deus exige um compromisso integral, que abraça a oração, a fé e a esperança. No entanto, essa postura radical não passava despercebida pelo povo. Enquanto muitos admiravam o zelo e a coragem,
Outros temiam que essa rigidez pudesse levar a um caminho de violência e desunião. Os zelotes precisavam, portanto, lidar com a responsabilidade de equilibrar a busca pela justiça com a manutenção da paz interior e da unidade do povo. Essa tensão é uma lição para nós hoje, que buscamos viver a fé num mundo marcado por conflitos e divisões. Como equilibrar o zelo pela verdade com o amor ao próximo? Antes de avançarmos para o próximo tópico, aproveite para deixar nos comentários uma reflexão. Qual o ensinamento dos zelotes mais te tocou até aqui? Sua interação é fundamental para fortalecer nossa comunidade de fé. E se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas etapas dessa jornada bíblica profunda e transformadora. Vamos juntos fortalecer nossa fé e nossa esperança, seguindo o exemplo daqueles que viveram o zelo pela palavra de Deus em tempos desafiadores. A presença dos zelotes na Judéia do primeiro século foi como uma pedra lançada num lago. As ondas se espalharam muito além do que se podia imaginar. Sua postura radical e seu amor de Deus vivido com intensidade mexeram com o coração do povo, dividindo opiniões e provocando mudanças profundas. De um lado, inspiravam esperança, coragem e fé. Do outro, despertavam medo, tensão e até rejeição. Essa dualidade é comum quando a fé se tem em ação, pois ela confronta tanto o inimigo externo quanto as zonas de conforto internas. Já parou para pensar que até hoje é assim? No cenário social judaico, os zelotes funcionavam como uma voz insistente que lembrava constantemente o povo das promessas de Deus e da necessidade de manter-se fiel à lei. Enquanto alguns buscavam alianças políticas ou acordos com Roma para garantir a estabilidade, os zelotes denunciavam tais atitudes como traição. Sua influência era forte entre os jovens e entre aqueles que viam a submissão ao império como uma afronta ao próprio Espírito Santo. Dessa forma, a sociedade se via dividida entre seguir a resistência ou optar pela segurança temporária. Essa divisão não apenas moldava a política local, mas também influenciava a maneira como a fé era vivida. Muitos sacerdotes e mestres da lei precisavam se posicionar, e até mesmo o culto no templo ganhava tons de tensão. Havia quem admirasse a coragem dos zelotes como expressão do amor de Deus, e havia quem os visse como perigosos, capazes de provocar a destruição que tanto temiam. É interessante perceber como as ações de um grupo podem redefinir a forma como um povo inteiro se relaciona com sua própria espiritualidade. Mas o impacto dos zelotes não ficou restrito ao judaísmo. Com a chegada e o ministério de Jesus, o cenário religioso ganhou uma nova dimensão. Entre os 12 apóstolos estava Simão, o zelote, prova de que mesmo aqueles acostumados a lutar com armas físicas poderiam encontrar na fé cristã um novo tipo de batalha. Não contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais. Esse detalhe é profundo. Jesus não rejeitou o zelote, mas o chamou para uma missão de salvação e amor. Isso nos ensina que o Espírito Santo pode redirecionar até o zelo mais intenso para servir ao reino de Deus. A influência zelote, direta ou indireta, também se fez sentir na expectativa messiânica que dominava o povo. Muitos esperavam um Messias guerreiro que libertaria Israel pela espada. Essa esperança moldava a forma como as pessoas ouviam as palavras de Jesus e avaliavam seus milagres. Ao não assumir o papel de líder militar, Cristo confrontou essa mentalidade, mostrando que a verdadeira vitória estava na transformação do coração e na reconciliação com Deus. Foi um choque para muitos, mas também uma revelação profunda para aqueles que buscavam a salvação eterna. Em termos práticos, os zelotes criaram uma atmosfera de urgência que, de certa forma, preparou o terreno para a mensagem cristã se espalhar. O povo vivia sedento por mudança, disposto a ouvir líderes que falassem com autoridade e esperança. A postura radical dos zelotes contra Roma tornava inevitável a conversa sobre liberdade e justiça.
temas que Jesus abordava, mas de forma completamente diferente, revelando que o amor de Deus era a base de toda verdadeira libertação. Essa sobreposição de ideais mostra como a história não acontece em compartimentos isolados. O movimento cristão nascente precisou dialogar com as realidades políticas e espirituais de sua época, e os zelotes faziam parte desse pano de fundo. Eles eram como um espelho, refletindo tanto a coragem quanto os riscos de um zelo mal direcionado. Hoje, podemos aprender com essa herança. É possível ter fervor sem perder a essência da paz, lutar pela justiça sem abandonar o caminho do amor. Assim, ao olharmos para a influência dos zelotes na sociedade judaica e no surgimento do cristianismo, vemos que eles foram, ao mesmo tempo, catalisadores e desafios. Sua fé inabalável e seu compromisso total com a causa deixaram marcas que perduram até hoje na narrativa bíblica. E eu te pergunto, que tipo de influência você exerce sobre as pessoas ao seu redor? Sua vida aponta para a esperança, para a salvação e para o amor de Deus. Essa é uma reflexão poderosa para levarmos conosco. A queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, marcou não apenas o fim de um ciclo, mas também o início de um legado carregado de lições. Os zelotes, que haviam sido símbolo de resistência e coragem, viram seu sonho de libertação física ser esmagado pelas legiões romanas. Ainda assim, sua história não desapareceu nas ruínas. Ela permaneceu como um eco que ressoou nos corações e mentes das gerações seguintes. É como se cada pedra caída guardasse a memória do zelo por Deus e da busca pela justiça. Você já percebeu que alguns legados sobrevivem justamente nos momentos de maior derrota? Após a tragédia, muitos sobreviventes se dispersaram, levando consigo histórias, memórias e a marca de um povo que não aceitava submissão fácil. Essa diáspora foi dolorosa, mas também espalhou pelo mundo a narrativa de fé e resistência. É impossível negar que, mesmo vencidos militarmente, os zelotes influenciaram o modo como o judaísmo e, de certa forma, o cristianismo entendem o compromisso com a verdade e a perseverança. Essa herança atravessou séculos, chegando até nós como um lembrete de que a fé não se mede apenas pelas vitórias visíveis. O impacto histórico dos zelotes também pode ser visto no modo como a luta por liberdade foi reinterpretada. Enquanto o movimento em si enfraqueceu, sua memória se tornou símbolo de determinação, inspirando outros grupos ao longo da história. Para os cristãos primitivos, a destruição do templo confirmou as palavras proféticas de Jesus e reforçou a necessidade de colocar toda a esperança não em construções humanas, mas no amor de Deus e na promessa de salvação eterna. Assim, um evento trágico foi transformado em um marco espiritual. Outra consequência importante foi a mudança no centro da vida religiosa judaica. Sem o templo, a adoração precisou se reorganizar em torno das sinagogas e do estudo da Torá. O espírito zelote, que antes se expressava na resistência física, deu lugar para muitos a uma resistência cultural e espiritual. Essa adaptação é um exemplo claro de como Deus pode transformar meios e métodos sem mudar o propósito final, manter viva a fé. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes precisamos mudar a estratégia sem perder o foco da missão. Os relatos sobre a fortaleza de Massada, onde um grupo de zelotes resistiu até o último instante, tornaram-se um símbolo poderoso. A história do cerco e da escolha extrema que fizeram ao invés de se render é uma das mais lembradas. Ainda que suas decisões sejam debatidas até hoje, não há como negar que deixaram uma mensagem intensa sobre coragem, lealdade e entrega total a uma causa. Mesmo para quem não concorda com seus métodos, essa narrativa é um convite a examinar o próprio compromisso com a fé. O legado dos zelotes também funciona como advertência. Seu exemplo mostra que o zelo
quando não equilibrado com sabedoria e amor, pode levar a extremos perigosos. É por isso que Jesus chamou seus seguidores a viverem um tipo diferente de zelo, um zelo guiado pelo Espírito Santo que transforma corações e não apenas sistemas políticos. Aqui está um ponto crucial para nós. A paixão pela obra de Deus precisa andar lado a lado com o amor de Deus. Ao longo dos séculos, estudiosos e pregadores revisitaram a história dos zelotes para extrair lições sobre perseverança, liderança e propósito. Eles se tornaram personagens fixos no pano de fundo histórico da Bíblia, ajudando a entender melhor o ambiente em que Jesus viveu e pregou. Ao estudarmos sua trajetória, somos desafiados a reconhecer que cada geração tem seu próprio império romano para enfrentar, seja nas esferas espirituais, culturais ou pessoais. E assim, o impacto dos zelotes não ficou preso nas páginas antigas. Ele nos alcança hoje, convidando-nos a viver uma fé que não se rende diante das adversidades, mas que também aprende a lutar da forma que agrada ao Senhor. A pergunta que fica é: qual será o legado que você deixará para as próximas gerações? Que sua vida seja marcada não apenas por lutas travadas, mas por vitórias conquistadas no campo da fé, com esperança, salvação e amor de Deus como sua bandeira. A história dos zelotes é como um espelho que reflete tanto a beleza quanto o perigo do zelo. Ao olharmos para suas vidas, percebemos que a paixão pela fé, quando bem direcionada, é capaz de inspirar coragem, perseverança e esperança em tempos de escuridão. Porém, quando essa paixão perde o equilíbrio, pode levar a atitudes que afastam do amor de Deus. A primeira lição, portanto, é simples, mas poderosa. O zelo precisa estar sob a direção do Espírito Santo. Sem isso, corremos o risco de lutar pela causa certa com as armas erradas. Outra lição importante é a de que a fidelidade a Deus exige perseverança, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Os zelotes nos lembram que há momentos na vida em que é mais fácil desistir do que permanecer firme. No entanto, a fé verdadeira, como ensina a Bíblia, é provada justamente no fogo da adversidade. Assim como eles não aceitavam ceder ao domínio romano, somos chamados a não nos conformar com as pressões espirituais que tentam enfraquecer nossa caminhada. Você já parou para pensar quais domínios têm tentado controlar sua vida? Os zelotes também nos ensinam sobre identidade. Eles sabiam a quem serviam e qual era o propósito da sua luta. No nosso contexto cristão, isso significa conhecer nossa posição em Cristo, entender que somos filhos amados e herdeiros das promessas de Deus. Quando essa identidade está clara, não há perseguição ou tempestade que possa nos fazer duvidar de quem somos. Esse entendimento transforma completamente nossa forma de viver e orar. Além disso, aprendemos com eles que a verdadeira vitória não é sempre visível aos olhos humanos. Aos olhos do mundo, os zelotes perderam, Jerusalém foi destruída e o domínio romano continuou. Mas, espiritualmente, seu exemplo de resistência deixou marcas profundas na história do povo de Deus. Isso nos lembra que, em Cristo, a vitória é medida pelo quanto permanecemos fiéis à missão, mesmo que os resultados não apareçam de imediato. Outra lição que não podemos ignorar é que coragem e sabedoria precisam caminhar juntas. A coragem sem sabedoria leva à imprudência, a sabedoria sem coragem leva à omissão. Jesus, ao chamar Simão, o zelote, para o grupo de discípulos, mostrou que é possível unir um coração inflamado com uma mente guiada pelo amor divino. Essa combinação é poderosa para qualquer cristão que deseja causar impacto no mundo. Também vemos que Deus pode transformar qualquer história. Simão, que provavelmente já havia se envolvido em movimentos radicais, tornou-se pescador de homens, levando a mensagem de salvação e esperança. Isso prova que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E ele pôde redirecionar o zelo de um homem para sua obra,
ele também pode transformar completamente a sua vida e propósito. Os zelotes, com todas as suas falhas e virtudes, nos desafiam a refletir sobre que tipo de causa estamos abraçando com mais intensidade. Será que nossa energia está sendo investida naquilo que é eterno ou no que é passageiro? Essa pergunta pode mudar não só nossa forma de agir, mas o legado que deixaremos. É preciso estar disposto a lutar, mas pelo reino que jamais será abalado. A maior lição talvez seja esta: a fé que permanece viva é aquela que está disposta a pagar o preço, mas que escolhe lutar com as armas da luz: oração, amor, perdão e proclamação da palavra. O verdadeiro cristão não é chamado para destruir, mas para construir, não para dividir, mas para reconciliar. E assim como os zelotes marcaram sua geração, nós também podemos marcar a nossa, desde que nosso zelo esteja alinhado ao coração de Deus. A jornada pela história dos zelotes nos mostrou mais do que fatos antigos. Revelou lições que atravessam os séculos e chegam até nós como um convite à reflexão. Vimos homens e mulheres movidos por um profundo zelo, dispostos a enfrentar impérios, resistir até o último fôlego e lutar por aquilo que acreditavam ser a vontade de Deus. Mas também aprendemos que o zelo, quando não temperado pelo amor de Deus e guiado pelo Espírito Santo, pode nos conduzir a batalhas que não produzem o fruto da salvação. Por isso, ao olharmos para trás, não enxergamos apenas guerreiros, mas espelhos que revelam nossas próprias escolhas e motivações. O mais impressionante é que no meio dessa história intensa, Jesus chamou um zelote para ser seu discípulo. Simão, o zelote, tornou-se testemunha viva de que Deus é capaz de transformar o fogo da revolta em chama de esperança, de transformar armas de guerra em instrumentos de paz. Isso nos lembra que, por mais que a nossa história tenha erros, desvios e marcas, o Senhor ainda pode usá-la para cumprir seus propósitos eternos. Não é exatamente essa a promessa de Deus, que Ele faz novas todas as coisas? E aqui está o ponto que quero que você guarde no coração. Não importa qual seja o império romano que você enfrente hoje. Pode ser uma batalha interna, uma circunstância difícil ou um desafio espiritual. Você não luta sozinho. O amor de Deus é a sua fortaleza, a oração é a sua arma, e as promessas de Deus são o seu escudo. É por meio dessa fé viva que vencemos, não pelo poder das mãos, mas pela força do Espírito Santo. Assim, ao fechar este vídeo, não encare os zelotes apenas como um capítulo da história. Veja-os como um lembrete de que a fé exige coragem, mas também requer discernimento. Veja-os como uma prova de que o Senhor pode usar até mesmo os corações mais endurecidos para cumprir seus planos. E veja-os como um espelho que pergunta: em que você tem colocado seu zelo? No que é eterno ou no que é passageiro? Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior lição que essa história deixou no seu coração? Escreva nos comentários e também sugira um tema para o nosso próximo vídeo. Talvez um personagem bíblico que sempre despertou a sua curiosidade ou um episódio das Escrituras que você gostaria de entender melhor. Sua participação ajuda a construir esta comunidade de fé e esperança. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre perseverança e propósito. Vamos espalhar o amor de Deus e sua palavra para mais pessoas. E para encerrar, deixo com você uma mensagem poderosa das Escrituras. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Que a sua vida seja inabalável, sustentada pela fé, cheia de esperança e enraizada no amor eterno do nosso Deus.